sobre todos. Uma coisa que nós precisamos hoje é de paz, não é verdade? Nós precisamos de paz. E Yeshua falou: eu vos dou a minha paz, mas não vos la dou como o mundo a dá. É diferente da paz do mundo. Amém? Então, nós estamos na Parashá Vayetze, em português é partiu. É a 7ª porção semanal, ano de 5.785, na contagem rabínica da criação até hoje. Rafael, está certa essa contagem? Pode ser que sim, pode ser que não, tem alguma pequena diferença. Do ano de 2024, está certo o ano 2024? Pode ser que sim, pode ser que não, porque o homem mexeu muito no calendário. Essa paraxá que você leu em casa vai de Gênesis, ou seja, Bereshit, 28:10 a 32:2. A Haftará, que é a porção dos profetas, é Oséias 11:7 a 14:10. E a porção do Brit Hadashah, da Nova Aliança, é Mateus 12, de 1 a 50. Amém? Aconselho ler em casa, porque a palavra de Deus, ela cura a alma humana. Porque a Bíblia diz que Deus enviou a sua palavra e os curou para a glória do nome dele. Então, essa palavra, ela está intimamente à saída de Yaakov de sua casa paterna. Veja lá em Gênesis 28:10. Partiu, pois, Jacó de Beersheba e se foi em direção de Harã. E a razão da saída de Jacó da sua casa paterna é o ódio infundado de seu irmão Esaú por ele. Ódio sem justificativa, pois foi Esaú mesmo quem desprezou a primogenitura, a vendendo a Jacó no valor de um prato de lentilha. Foi muito barato. Ele não deu valor algum à primogenitura. E a primogenitura está intimamente ligada à bênção de Deus. Não pode separar. Ele vendeu a primogenitura, mas queria a bênção. É igual hoje, né? Quer a bênção, mas não quer o abençoador. Não pode. A primogenitura está ligada à bênção e a bênção à primogenitura. Amém? Por isso que a Bíblia chama Yeshua de quê? Primo. Então a bênção está ligada a ele. Você encontra a bênção em outro lugar? Não. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não tem lugar para você encontrar a bênção a não ser no primogênito. Só que Saul não entendeu isso não. E por ser carnal e não entender as coisas espirituais, Esaú queria a bênção, mas não queria a primogenitura. Então, ele odiou seu irmão apenas por causa da bênção que ele queria, mais nada. Veja em Gênesis 27:41. Esaú, pois, odiava Jacó por causa da bênção aí, ó. Por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: vem chegando os dias de por meu pai, então hei de matar Jacó, seu irmão. Outra questão: matando Jacó, ele receberia a bênção? Não. Ele já havia desprezado a primogenitura. Aonde se concentra a bênção? Na primogenitura. Ele vendeu a primogenitura, ele perdeu a bênção também. Amém? Isso comprova que Esaú, ele já estava em trevas, né? E cheio de tropeço. Por que eu digo isso? Ele já estava fora do pacto com o Criador, pois ele odiava seu irmão. E olha o que está escrito a respeito de quem odeia. 1 João 2, de 9 a 11.
Aquele que diz estar na luz, e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas ficaram olhos. Aí, ó. Então Esaú, se já odeia Jacó, ele já está em trevas. Por isso que acho engraçado quando a gente escuta algum ministrando na defesa de Esaú, né? Dizendo que Jacó é isso, que Jacó é ruim, que Esaú é bonzinho. Não é não, meu irmão. Esaú é profano, e Yeshua chamou ele de profano. Amém? Ele odiava o irmão dele por causa do bem que ele queria, da bênção que ele queria. Então, ele já andava em trevas. E Rebeca, a mãe dos dois, ficou sabendo que Esaú havia dado de morte o seu irmão. Então, a própria Rebeca ordena que Jacó se refugie na casa de seu irmão Labão. Veja em Gênesis 27, de 43 a 45. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te, refugia-te na casa de Labão, meu irmão, em Harã, e demora-te com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão, e ele se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei trazer-te de lá, porque seria eu desfilhada de vós ambos num só dia. Então a mãe deles ficou sabendo do juramento de morte de um irmão pelo outro. Então ela mandou Jacó sair dali até que o negócio esfriasse, vamos dizer. Logo, é nesse contexto que Jacó, obediente que é, foi enviado à casa de seu tio Labão, em Padã-Arã, até que o ódio de seu irmão passasse. Então Jacó, em sua caminhada solitária, chega em um lugar ao anoitecer e para. Meu irmão, Jacó saiu sozinho, foi embora. Foi embora numa caminhada solitária, não é? Ele não chamou amigo, ele não chamou ninguém. Ele obedeceu a mãe e foi embora. Imagina, sozinho, sem saber para onde ia. Parece até Abraão, não é verdade? Então, ele vai caminhando sozinho e para num lugar porque está anoitecendo. Veja em Gênesis 28, 11. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. E tomando uma das pedras do lugar e pondo-a debaixo da cabeça, deitou-se ali para dormir. Não tinha nem hotel, né? Porque hoje as pessoas, para irem ministrar em algum lugar, pedem hotel, não é? Para ele, para a esposa, exige toalha quente, toalha não sei o quê. Eu li isso, eu estava lendo, não é? Exige avião, carro, um monte de coisa. Jacó não. Jacó saiu sozinho, foi dormir, não tinha nenhuma pousada, não é? Hein? Com jantar quente, essas coisas todas. Pegou uma pedra e deitou no chão e fez a pedra de travesseiro para dormir. Pedra é molinha, né? Igual travesseiro. Sem contar o chão. Amém, meu irmão? A coluna dele ficou ereta. Acredito eu. E Yud-Hê-Vav-Hê fala com ele nesse sonho. Veja em Gênesis 28, 12. Então, pois é, será que você não está sonhando que você está dormindo no travesseiro macio? Brincadeira, hein, gente? Não tem nada a ver, não. Veja em Gênesis 28, 12. Então sonhou, estava posto sobre a terra uma escada, cujo topo chegava ao céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Tremendo, né?
Os anjos subindo e descendo nos demonstra que a terra é um lugar de constante atividade espiritual, viu, gente? Viu? Os anjos estão descendo e subindo. Os mensageiros divinos interagem com seres humanos que creem segundo as ordens divinas, guiando e protegendo. E é exatamente isso que é dito no Salmo, não sei se você conhece, 103, de 20 a 21. Olha só. Bendizei ao Senhor, vós anjos seus. Uma coisa interessante, os anjos também bendizem a Deus, glorificam a Deus, amém? Glória a Deus, olha aí, ó. Poderosos em força, eles têm poder. Não é poder maior que o Deus Criador, mas eles têm poder maior do que o nosso, amém? Que cumprir as suas ordens, eles cumprem a ordem de Deus. Então, quando você chega num lugar e a pessoa está dizendo assim, anjo Gabriel, toca nesse, toca naquele, isso não é de Deus, porque anjo de Deus só obedece a Deus. Então, quando você vê isso, sai, porque não é anjo de Deus. Rafael, mas eu vi que ele mandou, a mulher caiu lá. Sai de perto, porque não é anjo de Deus. Porque está escrito aqui, ó, poderosos em força, que cumprir as suas ordens. Eles cumprem a ordem de Deus. Um dia eu estava num lugar e eu fiquei pensando, meu Deus, um manda o anjo Gabriel fazer uma coisa, e se o outro mandar o Gabriel fazer outra coisa? Quem é que Gabriel vai obedecer? Hein? Para pensar comigo. Ia virar confusão, né? Você está entendendo, gente? Anjo de Deus não obedece homem. Anjo de Deus obedece a Deus e suas ordens. E ao Filho de Deus, Yeshua. Tá bom? Obedecendo a voz da sua palavra aí, ó. Eles obedecem o que Deus fala. Bendizei ao Senhor, vós todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executai a sua vontade. Eles executam a vontade de Deus. Se Deus mandar o anjo vir aqui e falar com você, o anjo vem, fala com você e vai embora. Não adianta você fazer pergunta, como é que é lá no céu? Não adianta. Ele não vai te responder. Ele vai te dar o recado, tchauzinho, e vai embora. Amém? Então, sai dessa. Quando você for num lugar, alguém estiver dando ordem ao anjo Gabriel, ao anjo Miguel, meu irmão, sai de perto, que isso não é de Deus, não. Amém? E nem é o anjo Gabriel e nem é o anjo Miguel. Porque eles não obedecem à voz de homem, e sim à voz de Deus. E é exatamente o que é dito sobre os anjos lá em Hebreus 1,14. Não são todos os anjos, né? Eles, espírito, eles são de natureza espiritual, ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Quem vai herdar a salvação aí? Então, os anjos de Deus são ministros de Deus, enviados por Deus, em favor dos que hão de herdar o reino dos céus. Então, você pode ter certeza que o seu nome já foi falado no céu por Deus, porque Ele dá ordem aos seus anjos a respeito de cada um de nós. Amém? Logo, com essa escada, Deus confirma que Jacó é herdeiro da salvação. Não é? Porque se os anjos são ministros de Deus para ajudar aqueles que hão de herdar a salvação, se Jacó está vendo uma escada que os anjos sobem e descem, isso é uma confirmação que ele é herdeiro da salvação. Amém? Simples assim. E Deus, neste sonho, confirma a bênção que seu pai Isaac o abençoou. A mesma bênção que o Criador abençoou o pai Abraão, e que Abraão abençoou Isaac, e que Isaac agora abençoa Jacó. A bênção saiu de Deus, foi sobre Abraão. Quem tem a bênção é Abraão. Então Abraão abençoou Isaac. Quem tem a bênção é Isaac. Agora Isaac abençoou a Jacó. Quem tem a bênção é Jacó. Rafael, não aceito isso. Aí, meu filho, fazer o que com você? Eu tenho pena. Não é? Aceita que dói menos.
não é? E para que ninguém tenha dúvida, presta atenção, é o próprio Criador, que está sobre a escada. Não é ninguém a não ser o Criador, que está lá na escada. É assim que a palavra fala. E primeiro se apresenta e se revela a Jacó. Veja em Gênesis 28, 13. Por cima dela estava o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. Ó, agora é o próprio Deus, o próprio Criador que está falando que a bênção está confirmada sobre Jacó. Por isso que Deus é chamado Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Eles são detentores da bênção divina. Isso é muito bonito. Veja em Gênesis 28, 13. Por cima dela estava o Senhor que disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque, que esta terra em que está deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. Essa é a terra da briga. É Canaã, que hoje é chamado de Palestina porque um imperador romano colocou o nome do inimigo de Israel na terra para desconectar Israel da terra. Amém? Mas não tem jeito porque a promessa é divina. Jacó, por toda a sua vida, ouviu por meio de seus pais sobre Deus. Você lembra que Jacó ficava em casa ouvindo a mãe, ouvindo o pai? Esaú não, Esaú era caçador, ia para a academia, andava de moto, não é verdade? Andava com aqueles cavalão maneiro, sei lá, caçando, lutava jiu-jitsu também. Era o garotão da época, vermelho, flecheiro, sei lá. Ele era o bambambam da época. Mas Jacó não. Jacó ficava ouvindo aquelas histórias da mãe, do pai, e ele acreditava de todo o seu coração em tudo o que ouvia de seus pais a respeito de Deus. Às vezes a gente nasce numa família crente, o pai e a mãe ficam falando com a gente sobre as maravilhas de Deus, a gente meio que aceita, meio que não aceita. Não é verdade? Tem hora que a gente fala, é verdade, tem hora que a gente fala, sei lá, eu acho que meu pai e minha mãe estão velhos. Não é? Não é assim que acontece, gente? É assim que aconteceu. Só que Jacó ouvia e cria. E o mais interessante, a fé de Jacó foi provada, apesar de ninguém prestar atenção. Sabe o que foi provada? Porque ele ouvia, não via e cria. Ó, é o fundamento da fé. A fé é o fim, fundamento das coisas que se esperam, mas não se veem. Deus estava provando Jacó. Enquanto a mãe e o pai contavam aquelas histórias do avô Abraão, que Deus fez isso, Deus fez aquilo, Isaque cria. Esaú não. Olha aí, ó. E Jacó cria, Esaú não. Agora você imagina, homem sem fé não agrada a Deus. Então, Esaú não foi agradável a Deus. Mas como ele creu sem ver, ao ouvir de seu pai, dos seus pais, que é exatamente o que Yeshua falou lá em João 11:40. Disse-lhe Yeshua: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Está vendo aí, meu irmão? Se crer, verá a glória de Deus. E você vai ver que com Jacó aconteceu isso. Agora, nesse momento, literalmente, Jacó estava vendo a glória de Deus. Ele está tendo uma experiência pessoal com Deus de seus pais, cujo qual ele ouviu de seus pais e creu sem ver,
pois agora ele está vendo a glória de Deus. Você quer experimentar, meu irmão? Creia sem ver, que um dia tu há de ver a glória de Deus, como Jacó assim o viu. E este encontro é um ponto de aprofundamento em seu relacionamento pessoal e factual com Deus. A visão e a fala de Deus direta com ele é uma experiência pessoal. Só ele viu, só ele ouviu. Ninguém mais viu ou ouviu. Ninguém. Você sabe o que você sabe? Que Deus falou com ele e ele viu a escada e anjo descendo e subindo? Sabe por quê? Porque está escrito. Porque se não fosse escrito, nenhum de nós saberia. Só Jacó sabe dessa história. E se você reparar, você nota que Deus só fala com ele quando ele está sozinho. Às vezes você quer a salvação, quer levar os amigos também, mas às vezes Deus não quer que leve. Porque Deus quer ter um encontro contigo na solidão, sozinho. E a coisa que o homem tem mais medo é da solidão. Mas Deus quer trabalhar na sua vida primeiro te levando à solidão, como fez com Jacó, como fez com Abraão. Ele leva para a solidão para poder falar, para não haver influência dos homens sobre a sua vida. E às vezes você resiste. Às vezes você tem medo. Mas Jacó, obediente que era, foi quando ele está sozinho, à noite. Imagina, numa terra desértica, ele não tem lugar para dormir, pega uma pedra e deita. Na solidão. É a mesma coisa, gente. Olha só, isso reforça a fé de Jacó e seu entendimento do papel de Deus em sua vida. Da mesma forma que aconteceu com Jó. Você já leu Jó? Olha o que diz em Jó 42:5. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti. Lá na casa dele, ele ouvia falar, mas Deus quer ter uma experiência contigo pessoal. Ele quer ter um encontro contigo. E é pessoal. Então Jó, olha, com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Olha aí, ó. Olha que coisa tremenda. Agora é uma revelação pessoal, visível. E Yud-Heh-Vav-Heh, neste momento, reafirma o pacto que fez com Abraão e Isaac, e agora com ele Jacó. Esta confirmação é importante porque Jacó, em sua jornada, precisava de confirmação de que a promessa divina agora estava sobre ele. E o Senhor continua a falar com Jacó os termos deste pacto que agora está sobre a vida dele. Veja em Gênesis 28:14. E a tua descendência será como o pó da terra, dilatar-te-ás para o ocidente. O ocidente é nosso lado. É porque é do ponto de vista da terra de Canaã. É do ponto de vista da terra de Canaã, ocidente. Por que ele não falou leste? Por que ele falou ocidente? Porque o ocidente vai pegar todas essas nações que existem hoje. E por que ele fala oriente, não oeste? Porque o oriente vai pegar todas as outras nações de lá. Porque na semente de Jacó serão benditas todas as famílias da terra. Deu para entender? E Deus reafirma, ó, dilatar-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Por meio de ti e da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então precisa ser ocidente e oriente sob o ponto de vista da terra de Canaã. Amém? E humanamente falando, Jacó saiu para uma jornada solitária, para um lugar que, na verdade, ele não conhecia.
Visivelmente ele estava só, mas espiritualmente muito bem acompanhado. Quem vai com ele nessa jornada é o próprio Criador e o exército dos seus anjos. Meu irmão, quem encontraria melhor companheiro de vida? Quem? Quem encontraria? Hein? Vamos ver em Gênesis 28:15. Eis que estou contigo. Ó, que maravilha. E te guardarei por onde quer que fores. Meu Deus, quer coisa melhor que essa? Te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, pois não te deixarei. Ó, estou contigo e não abro. Não te deixarei, até que haja cumprido aquilo de que te tenho falado. Isso aqui é uma comprovação que Deus não abandona o homem, mas é que é o homem que abandona Deus. Porque se Deus começou uma obra na sua vida, ele tem poder de permanecer contigo até que cumpra aquilo que ele prometeu. E às vezes nós ficamos nervosos porque gente fala no ouvido da gente, né? Quem tem ouvido escuta, quem tem boca fala. Aí a gente conta as coisas para os outros começam a falar na abobrinha no ouvido da gente, a gente escuta e às vezes se afasta do propósito de Deus. E isso é perigoso. E eu vi muito isso na igreja. Cheio de profeta falando. E às vezes a profecia é contrária àquilo que foi falado por Deus a você. Mas você começa a ficar desequilibrado e pensar, será que ele está certo? Ou eu que estou certo? Aí começa o conflito, não é? E o diabo gosta quando a gente fica com dúvida. Sabia disso? O diabo trabalha na dúvida. Entrou dúvida, tu está perdido, meu irmão. Tem que botar o joelho no chão, jejuar, porque a dúvida é um problema. Se o diabo semeia dúvida no seu coração, pronto, perdeu. É muito difícil. Então, se cumpre na vida de Jacó o Salmo 121, de 5 a 8. Ó. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. Ó, ele anda à nossa direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. Ó, isso aqui fala também de coisas espirituais, né, meu irmão? De dia e de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Tu crê nisso? De todo teu coração? Então assim que é. O encontro de Yud-Heh-Vav-Heh com Jacó foi tão impactante que quando ele acorda, ouve com atenção o que ele diz lá em Gênesis 28:16. Ao acordar, Jacó do seu sono disse: realmente o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Olha que coisa. Realmente Deus está neste lugar. Jacó teve um encontro com Deus real, factual. Deus falou com ele e ele viu. Rafael, mas ele viu Deus? Viu. Não viu a glória de Deus, mas total, né? Não viu a face de Deus, mas viu Deus sob a escada. E interessante é que, por causa do encontro de Deus com Jacó naquele lugar, eu vou dizer uma coisa para você, até o lugar vai mudar de nome. Até o lugar vai mudar de nome. Você já viu que nós teremos o nosso nome mudado? Porque nós tivemos um encontro com o Senhor e permanecemos debaixo da autoridade dele e do pacto com o seu filho. Então nós teremos o nome mudado. Aquele lugar aonde Deus aparece para Jacó vai mudar de nome. Ou seja, quando temos encontro com Deus, a nossa natureza muda. Até a natureza do lugar vai mudar. Você muda de homem velho para homem novo, nova criatura. E o lugar de um lugar velho para um novo lugar. Olha, é interessante isso. Assim como todos nós que tivemos um encontro com Deus, se permanecermos, teremos um novo nome,
Mas eu queria que você prestasse atenção. Quem muda o nome do homem na aliança com Deus é o próprio Deus. Mas quem muda o nome do lugar na terra onde Deus teve encontro com Jacó é o homem, Jacó. Por quê? Porque a autoridade da terra é dada ao homem. Olha como Deus é tremendo. E olha lá em Gênesis 28, 17, 19. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Eita, a porta aí. Ó. Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que pusera debaixo da cabeça e a pôs como coluna e derramou-lhe azeite em cima e chamou aquele lugar de Beit-El. Casa, Beit é casa de alguém. Beit-El, casa de Elohim. Olha aí, casa de Deus. Porém, o nome da cidade antes era Luz. Mas você pensa que é luz de luz no português. Não é or em hebraico, não. Luz aqui, meu irmão, para você entender melhor, significa avelã ou amêndoa. É uma das duas. Amém? Hã? Não é luz de luz. Porque luz em hebraico, essa luz em hebraico é or, não é luz. É que a pronúncia parece luz de luz no português, mas não é, tá bom? É amêndoa ou avelã. Então, esse nome pode indicar que a área tinha muitas amendoeiras ou muitas avelaneiras. Ou poderia ter outro significado cultural ou histórico para as pessoas que viviam lá naquela época. Mas não tem nada a ver com luz de luz, tá bom? A renomeação de luz para Beit-El, que significa casa de Elohim, reflete a importância espiritual que o lugar assumiu após o encontro de Deus com Jacó nesta visão. Logo depois, Jacó, impactado com o encontro com Yud e Revav, faz um voto. E neste voto inclui, sabe o quê? O dízimo de tudo que Yud e Revav der a ele. Você viu aí? Uhum. Luz. Mas não é hora. É. Gênesis 28, de 20 a 22. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar neste caminho. Deus já havia prometido a ele, não já? Que ia com ele, estaria com ele e que guardaria a vida dele e não deixaria ele. Mas ele resolveu fazer um voto. Às vezes você não precisa fazer o voto, mas eu acho que ele ficou muito empolgado e fez o voto, não é? O voto que ele fez: se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e veste para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Olha aí, ó. Jacó, no seu voto, inclui fazer a mesma coisa que o pai Abraão fez no passado, dando também o dízimo de tudo a Melquisedeque. Aí, ó. Vamos lá em Gênesis 14, 18 a 20. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era... O que é pão e vinho? O que Yeshua falou que pão é e o que o vinho é? E a carne. Então, ó, Melquisedeque entregou o quê? O futuro sacrifício para a genealogia de Abraão. Olha que coisa. Tremendo, né? Pois era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas suas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. O que Jacó está prometendo a Deus? Dá o dízimo de tudo. Porque isso pertence ao pacto, o dízimo pertence ao pacto.
Aqui nos mostra claramente que aqueles que, por não entenderem, afirmam que o dízimo só deve ser praticado quando existir o Templo de Jerusalém, têm seus argumentos jogados por terra. Por quê? Pois ainda não existiu o tempo quando Abraão e Jacó falam e praticam o ato de dizimar. Então derrubamos, né? Qualquer argumento falado dentro da igreja a respeito daqueles que são contrários ao dízimo. E ele pratica o ato de dizimar de tudo que o Senhor lhe der. E esta bênção do dízimo se estende sobre a nova aliança, que nós chamamos em hebraico Brit Hadashah, que é em Yeshua. Pois ouça o que o próprio Yeshua diz em Mateus 10, de 9 a 10. Não vos proverei de ouro, nem de prata, nem de cobre, nem de vossos cintos. Posso acrescentar aqui, nem de cartão de crédito, nem de cheque, nem de moedinha, nem de alforge para o caminho, nem de tuas túnicas, nem de alparcas, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu salário. E aí? De onde vem o salário? De onde é tirado o salário do trabalhador do reino de Deus? Dos dízimos e oferta dos súditos do reino de Deus. Deu para entender, gente? Tem muito mais coisa para falar sobre isso, mas isso basta. Quero também lembrar a vocês que por meio de Yeshua nós também recebemos a graça da escada de Jacó. Todos nós. Amém? João 1,31. E acrescentou: em verdade vos digo, que verei o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Se Yeshua é o último Adão, não é? E ele é que traz para o novo homem a possibilidade de Deus ordenar os anjos e eles virem nos socorrer, mas só os herdeiros do reino de Deus. Amém? E vemos isso em várias passagens do Berit Hadashah. Olha só, um anjo anuncia o nascimento de João a Zacarias. Anjo anuncia o nascimento de Yeshua a Miriam. Anjos aparecem a pastores em Israel anunciando o nascimento de Yeshua. Um anjo aparece para fortalecer Yeshua antes de sua crucificação. Anjos anunciam a ressurreição de Yeshua. Anjos libertam Pedro da prisão em duas ocasiões distintas. Olha como os anjos trabalham. Mostrando a intervenção divina em resposta à oração, porque a igreja estava orando para a soltura de Pedro, que foi preso, porque pregava as maravilhas do Salvador. Aí eles clamaram e Deus enviou um anjo. O anjo foi lá dentro da cadeia e tirou ele. Inclusive, ele pensava que era um sonho. Em 2 vezes aconteceu isso com Pedro. Amém? Um anjo do Senhor instruiu Filipe a ir ao deserto, onde ele encontra o eunuco etíope e o batiza. Foi um anjo que falou com Filipe. O anjo mandou o Filipe ir para o deserto, gente. Ir para o deserto é perigoso, sabia? Hein? Você pode ir e não voltar. Porque você pode desidratar, desmaiar e alguém vai ver? Não. Mas Filipe foi e ali ele batizou aquele eunuco da Etiópia. Achou água. Depois eles caminharam para fora, né? Um anjo aparece a Cornélio, um centurião romano, e o instrui a chamar Pedro. Ó, que coisa tremenda. Levando à primeira conversão de um gentio em Israel. Olha que coisa tremenda, gente. Deus mandou o anjo falou com Cornélio, e o anjo falou para chamar Pedro, deu o endereço e o CEP e tudo. E ele mandou lá, o servo dele foi lá e buscou Pedro. Amém? Esses exemplos mostram como os anjos são mensageiros e agentes de Deus, desempenhando os papéis cruciais
na revelação divina, na proteção divina sobre nós e na execução do plano divino de salvação. E Deus, quando tem que dar ordem aos anjos, ele dá a ordem. E muitos anjos vêm por causa de nossas orações. E às vezes você está orando, você desiste. Você fala, Senhor, me ajuda. Você já orou já? Quanto? 1 segundo. Pois é. Não deu nem tempo de chorar, nem nada, né? Pois é, porque tem pessoa que ora 5 minutinhos só e fala que já orou muito. Você lembra de Daniel lá? 21 dias orando. O anjo veio e teve guerra para chegar até ele. Então, às vezes, meu irmão, você não ora, você precisa orar. Acorda de manhã e ora, clama ao Senhor, porque Ele envia os anjos fazem o que Ele mandou fazer. E aquele dia que você ora, pode ser que Deus seja favorável a você. E aí a maravilha acontece. Mas você fica desanimado, vai orar, fala 2 palavras, amém, Senhor. Não que ouvir, aí é que não ouve mesmo. Fala 2 palavras, Senhor, me ajuda, amém, e vai embora. Pois é, não pode ser assim não, meu irmão, tem que parar e orar. Esses exemplos mostram como os anjos são mensageiros e agentes de Deus, desempenhando os papéis cruciais na revelação divina, na nossa proteção e na execução do plano divino de salvação. A escada de Jacó está sobre nós. A escada de Jacó está sobre você, sobre a sua vida, porque Yeshua fez isso por nós. Então somos abençoados como Jacó, como Abraão, como Isaac. Nós somos abençoados. E os anjos do Senhor recebem ordens de Deus a respeito de mim e de você. Tem uma palavra que diz que nós temos até anjo de guarda. Ele nos guarda aonde nós vamos. Mas, Rafael, eu caí, quebrei a perna, às vezes Deus deixou para te provar. Deus está sempre nos guardando. Ele não nos deixa. Olha o que ele falou para Jacó. Não vos deixarei até que se cumpra em sua vida aquilo que estabeleci. É a mesma coisa hoje. Ele não nos deixará até que alcancemos a vida eterna. Ele sempre dará ordem a respeito dos seus anjos sobre as nossas vidas. Até os dias de hoje. É a promessa que vem aos descendentes do pai Abraão. Então você, às vezes, não está sabendo da maravilha que você tem e fica você aí, não ora, fica atrás de profecia. Meu irmão, o diabo confunde, hein? Você tem que fechar no seu quarto, orar ao Pai que está em um culto, que Ele te verá. Ele não vai te ouvir, não. Ele vai ver o teu coração e vai te responder. Vai dar ordem a um anjo ou vai levantar um homem e vai enviar falar contigo. Porque ele tem poder. Amém? Essa bênção, lembra sempre, a escada de Jacó está sobre mim. Porque você faz parte da salvação. Outra coisa que quero falar é que a visão da escada de Jacó nos ensina que, a menos que Deus queira, o homem não pode ter acesso ao céu. Não adianta fazer torre. Não adianta fazer foguete. Não adianta teologicamente falar que nós vamos para o céu. Não adianta, que o esforço humano não abre porta no céu. Deu para entender? Só é aberto porta no céu, comunicação com o céu, se Deus quiser. O homem não tem, por natureza, acesso ao céu. Você não tem. É mentira quando o diabo diz que tem. Você não tem. Por contraste, aquela visão nos lembra outra história que ocorreu com a humanidade. Depois do dilúvio, os homens começaram a construir uma torre cujo objetivo era o quê?
alcançar e tocar o céu. Quando eu toco, quando eu mexo, é porque eu tenho autoridade sobre tudo, eu tenho poder para isso. Então o homem queria o quê? Alcançar o céu e ter poder sobre o céu. Olha aí que coisa terrível. Mas há uma grande diferença entre a Torre de Babel e a escada da visão de Jacó. A torre partia da terra para o céu, mas a escada de Jacó partia do céu para a terra. É a vontade de Deus, não a dos homens. A expressão hebraica nesse texto significa literalmente que a escada estava direcionada para a terra. Seu alicerce era celestial e não terreno. Nenhum empreendimento humano pode ligar a terra ao céu. Viu, meu irmão? Não tem jeito. Nem as nossas orações, nada que fizermos pode ligar a terra ao céu. Só segundo a vontade de Deus. A comunhão entre o céu e a terra é estabelecida somente por uma iniciativa divina. O contato divino que seus rebeldes construtores buscaram pela torre acabou dando lugar ao grande juízo de Deus sobre os homens naquele período. Eles tentaram fazer ligação com o céu, o que Deus fez? Derrubou o dilúvio sobre eles, o juízo. E o homem continua tentando construir acesso ao céu, agora não mais com tijolos e betumes, e sim com foguetes poderosos. Porém, o pecado é o mesmo. E muitos na igreja, infelizmente, têm o desejo de morar no céu. E é ensinado isso dentro da igreja. É o mesmo pecado, meu irmão. Deus não deu o céu para o homem, Deus deu a terra para o homem. Rafael, que loucura é essa? Não. Veja lá no Salmo 115:16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos... Ó, você vê que céu aqui está no plural. Até esse céu aí que nós vemos, que tem o sol, as estrelas, pertence ao Senhor, não pertence ao homem. Ah, Rafael, mas nós vamos fazer base lá. Mas tem uma profecia aí que diz que vai. Ainda que os homens coloquem os seus ninhos nas estrelas como a águia, eu vos trarei até a terra, ó, e entrarei em juízo convosco. Não é eu vos trarei até Marte, ou eu vos trarei até a Lua, eu vos trarei até a terra e entrarei em juízo convosco. Então, meu irmão, o pecado é o mesmo, porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. E você pode ver em casa o Salmo 37. Esse salmo é tremendo. Ele vai dizer que o homem herdará a terra. Várias vezes ele vai falar, é só ler em casa. Amém? Logo, por iniciativa de Deus, Jacó pôde contemplar a porta dos céus. Somente pela graça de Deus é que pode haver contato entre o céu e a terra. E João experimentou dessa porta aberta pela vontade de Yud Revavirê. João é outro que experimentou. Veja em Apocalipse 4, de 1 a 4. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta. Aonde? Quem abriu? O dono do céu. O dono do céu abriu uma porta. E a primeira voz que ouvira, que é a voz de Yeshua, voz como de chofar, falando comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E aquele que estava sentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio, e havia ao redor do trono um arco da aliança. Na sua Bíblia está arco-íris, mas o original é arco da aliança, semelhante na aparência a esmeralda. Havia também ao redor do trono 24 tronos, e sobre os tronos havia sentado 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. E, gente, isso é maravilhoso, pois essa porta espiritual
que João foi chamado para entrar pelo próprio Filho de Deus, abriu também para a igreja do Senhor infinitas possibilidades. E também abriu a possibilidade de vermos o trono de Deus e a sua glória. Porque se você lê em Apocalipse, quando ele entra, a primeira coisa que ele vê é o trono. E quando você lê, é a foto daquilo que ele viu. E você tem a possibilidade de ver aquilo que João viu. Aqui na Bíblia é a descrição de como é no céu. Assim como Deus fez um templo aqui na terra, mandou o homem fazer um templo na terra, que era a cópia do céu, aqui João entra na porta e vê o próprio céu e vê o trono do Deus Altíssimo. Então, quando você está lendo, você está vendo o trono de Deus e a sua glória. Olha que coisa! Você vê também o Criador, você conhece a sala do trono do Criador. Você não tem curiosidade para conhecer? Leia Apocalipse, que a porta foi aberta e a igreja tem a possibilidade de ver o trono de Deus, a sua glória e o próprio Deus sentado no trono. Amém? Isso é tremendo. Que coisa linda. E vê-lo sentado no seu trono de glória. Você pode vê-lo, pode abrir, cara. Todo dia você pode ver, todo dia você pode ler. Todo dia, porque a porta foi aberta, por ele mesmo. Foi aberta por ele mesmo. Eu errei, gente, errar humano. Foi aberta por ele mesmo. E você tem a possibilidade, convidado pelo filho dele, de ver a sala do trono e ninguém liga. E você vê o trono dele, e você vê ele sentado no trono, e você vê 24 tronos com 24 anciões. Ele está dizendo para você que os pactos, primeiro e segundo, estão diante dele. Porque no primeiro pacto são 12 filhos, e no segundo pacto, 12 apóstolos. E todos os dois pactos estão diante do trono dele. Isso é tremendo. E também nos abre a possibilidade de sabermos o que está escrito no livro que está na mão de Deus, selado com 7 selos, mas por ordem dele foi aberto para nós nessa porta que Deus abriu. E quanta gente tem medo de ler o Apocalipse. Mas ele abriu para nós. A comunicação entre céu e terra só pode ser feita por meio de Deus. E se ele abriu essa porta, você precisa mergulhar nesse livro, porque esse livro é o mesmo livro que está na mão dele que João viu. E Yeshua ordenou um anjo dele, vai entregue a João. E diga a João para dar a toda a igreja de Machia. E quantos desprezam esse livro? Olha aí, ó. Você tem a possibilidade de ver o Criador, a sala do trono, o Criador sentado no seu trono de glória, ver ele com um livro na mão, que hoje está na sua mão, ver dentro desse livro a possibilidade de sabermos o que está escrito no livro do juízo de Deus, que era um segredo só de Deus. Ele entregou ao filho, e o filho deu ao anjo, e o anjo entregou a João e mandou entregar para nós. Mandou entregar para você, para que você compreenda a verdade, para que você vislumbre a sala do trono, para que você veja a glória do Deus que tu serve. Não vá abrir outra porta. E as pessoas têm medo de ler.
Ou alguns que leem dizem que é figurativo. E aí você não tem interesse nenhum em ler. Porque dizem que você vai ser arrebatado para o céu antes. Então você não precisa ler. A maioria não lê, a maioria não se interessa, mas Deus está abrindo a intimidade dele para você. João, na mesma hora, foi. Isso é tremendo. Eu estou entrando na sala do trono do Deus Altíssimo e está escrito lá que nós devemos entrar na sala, no Santo do Santo, com ousadia, pelo novo caminho inaugurado pelo seu Filho. Essa porta pode estar representando a nossa entrada no Santo do Santo, no céu, não mais no templo feito por mão de homens. E a igreja nem liga. Não vai abrir outra porta, meu irmão. Não vai. Você precisa mergulhar nesse livro. Você precisa contemplar Deus sentado no trono. A aparência dele está aqui, ó. É como pedra de jaspe. Ele não viu a totalidade da glória de Deus, mas ele viu a glória de Deus, ele viu Deus sentado, ele viu Deus com o livro na mão do juízo, ele viu o Cordeiro de Deus com 7 chifres, 7 olhos, porque ele recebeu toda a autoridade do céu e da terra, e ele recebeu a totalidade do Espírito de Deus. Ele viu isso porque a porta do céu foi aberta. Ele tem um termo interessante, porque ele disse assim: eu vi o Cordeiro como sendo morto e vivo. Ó. Yeshua ressuscitado, já todo aparamentado, com 7 chifres, 7 olhos, representando a totalidade da autoridade que lhe foi concedida pelo próprio Deus e a totalidade do Espírito que ele recebeu, porque lá em João está escrito assim: aquele que eu enviei, eu não dou o Espírito por medida, eu dou a totalidade dele. João viu. Você pode ver. Você tem que mergulhar nesse livro. Porque esse livro é uma porta aberta no céu pelo próprio Deus, revelando a intimidade dele, revelando as maravilhas dele, revelando o futuro da terra, que nenhum homem na terra sabe, a não ser você. Que homem que sabe? Que cientista que sabe? A Bíblia diz que a palavra de Deus nos faz mais sábias do que nossos professores. Eu já sei como é que vai acabar a terra. Eu já sei o que vai acontecer depois do milênio. Porque está aqui, ó. A porta foi aberta para você. Só para você. Quem é do catolicismo não sabe. Quem é do espiritismo não sabe. Quem é do budismo não sabe. Quem é de Maomé não sabe. Quem é ateu não sabe. Mas você sabe. Porque a porta foi aberta para você. E quantos leem a palavra de Deus? Quantos? Quantos leem o Apocalipse? Ah, não, é muito complicado. É porque está fechado para você. E se está fechado para você, você tem que orar, porque Deus abriu. Só quem abre porta e fecha a porta é Deus e seu Filho. Só. Ninguém tem capacidade de entrar em comunhão com o céu. Não temos. E tivemos essa oportunidade e a rejeitamos. Gente, isso é sério. Muito sério. Ah, mas isso aí é figurativo. Ah, eu não entendo. Vai orar para entender. E quando você estiver orando e lendo a palavra, Deus vai te curar em nome de Yeshua. Neste livro nós vemos o juízo de Deus sobre os homens ímpios, mas podemos também contemplar de primeira mão uma coisa fantástica.
que é o retorno de Yeshua. Tudo por causa da porta aberta. Você já sabe. Quando o homem faz um filme, ele não faz a mostra lá do filme? Não faz? Então Deus já fez para nós. É o trailer. Deus já fez para nós. Você já sabe como ele vai voltar. Ele entrou em Jerusalém sobre uma mula. Não, um mulo, um jumentinho, filho de uma mula. Agora ele volta sobre um cavalo branco. Olha aí, ó. Rafael, como é que você sabe? O Senhor me mostrou. Aonde? Na palavra. Alguém sabe disso? Só a igreja. Deveria. Nós já vimos isso. Já sei até o que vai acontecer com os mortos. Alguns vão ressuscitar para a glória de Deus e outros vão ressuscitar para a condenação eterna. A porta já está aberta. Será que você vai entrar ou vai ficar de fora? Que tu entres em nome de Yeshua. Shabbat Shalom.